O meu nome é Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast sobre vinho e gastronomia. Hoje, a conversa com André Gomes Pereira, da Quinta do Monte Alto. Ora, mais uma sessão do Pode Conter Sulfitos. Hoje a conversa é com o André Gomes Pereira para falarmos sobre um vinho que é desconhecido do grande público, o Medieval de Orém, e desafiei o André, que está aqui connosco. André, bom dia. Obrigado, antes de mais, por teres aceito este desafio de estarmos aqui. Eu é que agradeço o convite para vir falar do Medieval. E estava eu a dizer, convidei-te e desafiei-te porque para mim és tu o grande embaixador deste vinho tão peculiar que é o Medieval de Orém. Aliás, foste também um dos membros fundadores da confraria, que foi criada há 2 anos, e tens promovido, fazes questão de manter este vinho, de manter esta tradição e no fundo de promover o Medieval de Orém, que esteve à beira da extinção. Já lá iremos. Se calhar começávamos por explicar o que é, afinal, o Medieval de Orém. O Medieval de Orém é um vinho único, que tem que ser pensado, interpretado e consumido a pensar num vinho diferente. Portanto, aqui temos que contextualizar um bocadinho com a história. Portanto, à medida que Dom Afonso Henriques ia conquistando terrenos para o sul, ia atribuindo alguns desses terrenos a ordens religiosas com vários objetivos, quer seja os templários que ficaram sediados depois em Tomar para ter ajuda nas batalhas, ou a Ordem de Cister, e neste caso a Ordem de Cister está em Portugal, ou está à volta do futuro rei, ainda antes da nacionalidade. Eles entram depois por Tarouca e acabam por ficarem baseados sediados em Alcobaça. Mas portanto, a Ordem de Cister tinha o objetivo de fomentar a agricultura e de ajudar a fixar as populações nos terrenos recentemente conquistados. A Ordem de Cister, com origem em França, eles são conhecidos como monges agricultores, dominavam toda a parte de irrigação, tinham muitos conhecimentos na área da agronomia. E eles começaram a fazer um tipo de vinho muito específico, que é uma mistura, durante a fermentação, de uvas brancas e uvas tintas, portanto 80% branco de bica aberta da Fernão Pires e 20% de trincadeira que inicia uma curtimenta separadamente, e quase no final da fermentação estes 2 mostos são adicionados. E portanto surge assim um vinho diferente e um vinho que sobrevive até aos dias de hoje. Portanto, esta prática enraizou-se em Orém e é a única zona, a única região onde se perpetuou até aos dias de hoje. Essa tradição. Esta tradição. Portanto, até aos anos 80, todas as pessoas... o nosso vinho tinto na região de Orém é um vinho de palhete, portanto é um vinho aberto de cor. Os primeiros vinhos tintos com 100% de uvas tintas no Monte Alto foram feitos no início dos anos 90. Portanto, o meu avô, o meu tio sabiam era produzir o que é hoje o medieval, o palheto. Portanto, para nós o vinho tinto era feito com 80% branco. E ainda hoje continua a haver os pequenos agricultores, embora o processo esteja um bocadinho adulterado, e lá está. Portanto, houve um grande abandono da área de vinha em Orém. Infelizmente houve muitos produtores que desapareceram, portanto, mas os que continuam a fazer uma coisa muito similar ao que se fazia, ao que se fez desde o século XII e que se perpetuou até aos dias de hoje.
Esse abandono, isto agora só um parênteses, não tem a ver com o medieval de Orém, ou pode ter, não sei. Esse abandono da vinha que falas agora aí na zona de Orém, tem a ver com o vinho medieval não se vender ou ter passado por alguma época complicada, ou é o abandono normal de chegar ao fim de uma geração e não Não, ter é continuado? o abandono normal. Tanto em Normal? alguém há vários A palavra é fatores. feia, não é? Não, mas acaba por acontecer um bocadinho pelo país todo. Exatamente. É nesse sentido que eu estava a dizer normal. Exatamente, as vinhas velhas estão a desaparecer, portanto são pouco rentáveis, produzem pouco em quantidade, não em qualidade. As parcelas em Orém são muito pequenas. A Quinta do Monte Alto é um caso perfeitamente anormal em termos de dimensão, mas resulta de 5 gerações a adquirir terrenos e a tentar crescer, mas a maioria das parcelas em Orém são relativamente pequenas e, portanto, é uma agricultura muito de subsistência. E uma das coisas que também ajudou ao grande abandono foi a falência da antiga cooperativa, que recebia muitas uvas e que deixou de estar lá. As pessoas ficavam com parte da produção para o consumo próprio e acabavam por entregar o resto na cooperativa. E, portanto, sem haver essa cooperativa, sem haver um sítio, um local onde entregar as uvas, os custos de produção são maiores do que no resto do país vitícola moderno. Portanto, as vinhas antigas, Sim, não há mecanização. não há mecanização, portanto, os tratamentos é tudo com o pulverizador às costas, os rendimentos são pequenos, portanto, tudo isto dentro de uma lógica de mercado Sem que nós escala. vivemos hoje em dia, sem escala absolutamente nenhuma. E depois é a questão do tipo de consumo que também tem vindo a mudar nestes últimos tempos. Nós passámos de uma fase ou de uma época em que o vinho era um complemento da refeição e que acompanhava todas as refeições, para um consumo de vinho cada vez em menor quantidade, em maior qualidade, vinhos engarrafados, que não fazem parte só da refeição, são uma experiência, uma coisa nova, são vinhos que trazem uma história atrás, sai daquele consumo a granel, ou de garrafão, ou de bag-in-box. Já não é só para empurrar a comida e para dar Exatamente, já força. não é só para empurrar a comida ou para de alguma forma ingerir líquidos de forma segura, pensando Exatamente. um bocadinho ainda mais atrás, Exatamente. os termos medievais, portanto, era garantir que tinhas energia, mas que sobretudo tinhas algo que te hidratava e que não te provocava problemas graves de saúde. E portanto o consumo mudou imenso e de facto o mundo nos dias de hoje gira a uma velocidade muito maior do que girava há uns anos. Portanto, estas modas e estes hábitos, estas alterações, a globalização, a massificação do consumo, do gosto, temos sempre todos o mesmo gosto, tudo aprimorado para os doces, portanto, não há os amargos, não há os ácidos, isso tudo está a desaparecer, infelizmente, da mesa das pessoas, portanto, diariamente. E, portanto, isto tudo misturado leva a um grande abandono dos vinhos e das vinhas em Orém. Há alguns resistentes, há ainda quem continue a fazer vinho para fabrico próprio, para consumo próprio, mas baseado nas vinhas dos avós, dos pais. Portanto, há muito pouca plantação de vinhas novas em Orém, mesmo muito pouco. Estamos a falar de meia dúzia de hectares, 10 hectares, 15 hectares nos últimos 3, 4 anos. Portanto, para uma área como a nossa, que tinha vales forrados de vinhas, há um abandono aceleradíssimo das vinhas em Orém. E que depois vai dar problemas graves em termos de paisagem, de manutenção de paisagem, com os fogos florestais, que tanto nos fustigaram nos últimos É verdade, nestes últimos anos. dois anos.
O Além tem sido muito castigado, mas lá está, é o abandono da agricultura, não só da vinha, mas todas as outras culturas, mesmo em termos de aproveitamento dos terrenos de aluvião onde se plantavam alguns cereais, nomeadamente o milho, não tem sentido, não faz sentido hoje em dia na economia de mercado que vivemos. Portanto, é tudo hipermecanizado, tudo hiper especializado. As propriedades ou as explorações focam-se num determinado produto e já não há as explorações com várias vertentes, a vertente da horticultura ou de fruticultura, misturado com a questão dos animais. Portanto, as pessoas estão muito concentradas e muito focadas num só produto e a produzir massivamente para o mercado, numa lógica. E, portanto, mas o medieval vem um bocadinho economicista contra... de ter o produto ao mais baixo custo possível. Exatamente. Mas pronto, vamos voltar outra vez ao medieval de Orém. Este medieval de Orém, em tempos, não se pôde produzir, não é? Houve restrições. Sim. Portanto, esta forma de produzir, que passou de geração em geração, sobrevive a 800 anos de modas, e quando Portugal entra na União Europeia em 86, fica ilegal, porque não se pode fazer esta mistura nestas percentagens. A única exceção era a champanhe, por causa dos lotes, exatamente. E, portanto, quando se importou a grande parte da legislação europeia para ser colada à nossa legislação, na altura ninguém se apercebeu do disparate que estavam a fazer. Acredito eu que as pessoas não tinham sequer a noção de que nós existíamos e como é que nós existíamos. Não havia as regiões como elas existem hoje. Em 86 eram pouquíssimas as regiões, portanto, tínhamos o Douro, Dão, Carcavelos, o Algarve, a Madeira e pouco mais. Não havia o Alentejo, não havia Bairrada. Portanto, isto tudo são regiões, apesar de com grandes tradições vitivinícolas, não tinham uma delimitação e não tinham as regras que existem hoje. E, portanto, nós na altura nem sequer havia a Extremadura, que aparece só nos anos 90, que depois mais tarde dá origem à região de Lisboa, com uma alteração do nome. E, portanto, quando se fez essa importação da lei, nem sequer se aperceberam. Aliás, isso depois aperceberam-se mais tarde, sobretudo quando se começou a olhar para as estatísticas do IVV, em que nós declarávamos, por exemplo, 90% de produção de vinho tinto e depois cruzavam com os ensepamentos e havia 90% de castas brancas. E lá está, nós quando declarávamos a produção de vinho, era vinho tinto, apesar de ser feito com 80% de branco. Portanto, lá está, no início dos anos 90, no meio dos anos 90, começámos a ter problemas com a CVE, burocráticos. Na altura, problemas burocráticos, porque quando eles se aperceberam que nós fazíamos esta mistura, foi complicado. E na altura criou-se uma associação, a Vitiorém, para tentar, de alguma forma, proteger este vinho, até porque o processo estava a ser alterado com o regresso de alguma imigração. E Orém é uma zona de forte imigração, sobretudo para a França, Suíça e algumas regiões da Alemanha. Estavam a trazer algumas práticas que tinham aprendido lá fora. Estavam a tentar imitar alguns dos vinhos que se bebia lá fora, sobretudo a questão de Bordeaux, vinhos muito mais carregados, muito mais extraídos que o nosso palhete, uma coisa aberta. E de alguma forma as pessoas começaram a pôr mais uvas tintas no processo, a vinificar não só os 20%, mas já poderia ser 40%, 50%, e também começaram a utilizar algumas castas tinturadas para dar mais cor. Portanto, passámos ali numa fase em que parece que tínhamos vergonha
e ainda hoje existe um bocadinho da vergonha do nosso vinho, que era muito aberto, muito, apesar de ter um grau alcoólico bastante elevado, e o nosso problema normalmente ser fazer as vindimas mais cedo para termos vinhos mais equilibrados. As pessoas lá gostam de vinhos de facto bastante pesados e bastante alcoólicos. E para estava a haver uma alteração ao processo. E sentiu-se a necessidade não só de legislar e de proteger o vinho para garantir que o consumidor bebia o vinho verdadeiro, mas para também tentar impedir algumas das práticas que estavam a deturpar o método ancestral que nos tinha sido passado desde o século XII. E houve vários arrufos, reuniões acesas, quer com a CVR na altura, com o IVV, o Ministério da Agricultura, porque toda a gente nos dizia na altura: vocês têm que produzir para o mercado, o que o mercado quer é um determinado vinho, portanto vocês têm que se focar em produzir em quantidade. Lá está, a lógica do costume. Seja lá o que o mercado for, não é? Exatamente, portanto, essa entidade sem falar em nomes, há uns desconhecida. anos ouvia um vinho, um enólogo muito conhecido, que dizia: pá, se as pessoas querem um vinho roxo com listas verdes e com bolinhas azuis, eu vou aprender a fazer isso e é isso que eu lhes vou dar. E eu compreendo essa lógica de mercado em alguns segmentos e o que eu costumo chamar o vinho Coca-Cola. Quando se faz vinho de volume, não é? De volume, exatamente. E lá está. O dito vinho Coca-Cola muitas vezes até acaba por trazer depois consumidores sérios de vinho que aprendem a beber, que aprendem que aqueles vinhos acabam por ser chatos e entram no mundo da descoberta de outros vinhos. Portanto, o que nós dizíamos no Medieval de Arém é: nós não conseguimos competir com o Ribatejo ou com o Alentejo na produção desse tipo de vinhos, não temos condições, não temos terrenos, não temos mecanização, não temos nada, não faz sentido, não é isso que nós queremos, não é isso que nós sabemos fazer. O que nós queremos é manter a nossa cultura, a nossa herança, queremos perpetuar e de alguma forma pagar um valor justo ao trabalho dos pequenos agricultores aqui de Arém. E esta história foi repetida à exaustão por vários ministros, vários secretários de Estado, até que, de facto, tivemos um secretário de Estado, o Bianchi da Guiar, que quando fomos lá contar outra vez a mesma história, ficou... disse: mas isto é tão óbvio, porque é que isto não está feito? E vamos, e agarramos. Não foi, acabou por não ser ele a assinar o último documento, porque entretanto o Santana, o governo não é o Santana, o governo do antes de Santana, que foi para a presidência da União Europeia, Durão Barroso. O Durão Barroso é substituído pelo Santana e acaba por ser o secretário de Estado e ministro da Agricultura do Santana que ultimam as coisas. Também já nós não tínhamos, quando o governo de Santana cai, nós não sabíamos se a documentação tinha sido assinada ou não. Tivemos ali um momento de stress, porque tínhamos a perfeita noção, porque ou era naquela altura ou nunca mais íamos encontrar alguém que percebesse o que é que estava em cima da mesa, e portanto tínhamos que iniciar o processo todo do início. Mas acabou por correr bem, e portanto graças sobretudo ao Bianchi da Guiar e depois todas as forças políticas, porque era um assunto perfeitamente consensual em Orem, desde o Partido Comunista até ao CDS na altura, fizeram todas as pressões possíveis para que tudo acontecesse, e portanto acabou por acontecer só em 2005. Portanto, esta mais de década de luta, durante este tempo perderam-se muitos agricultores, perdeu-se muita área de vinha,
lá está. Neste momento devemos ser 5 ou 6 produtores a produzir certificado conforme as regras, a mandar as amostras, portanto, a ter tudo legal para sair para o mercado. Não devemos ser mais de 6 neste momento, infelizmente. Portanto, neste momento já é um vinho perfeitamente legal, já não é preciso esconder a técnica ancestral, como dizias. Pelo contrário, agora pode-se assumir e com orgulho, porque de facto sim. é isso que torna único. E de facto há um número de produtores crescente, gente nova a aparecer, felizmente. Deixei de ser o mais novo no vinho da região. Espero eu que venham com dinâmica e com querer. E também assistimos ao interesse de pessoas de fora da região. Pessoas com quem eu estudei na agronomia e que ficaram fascinadas e que quiseram vir fazer vinho para a região. O que é bom, o que é interessante, pessoas que acreditam na qualidade do vinho e que acreditam que conseguem trazer não só a mais-valia de ajudar a perpetuar o vinho, mas que também financeiramente pode ser compensador. E de facto, nós temos feito desde o início um trabalho, nós, Quinta do Montalto, um trabalho de ajuda a todos os pequenos agricultores. Temos tentado vender o vinho o mais barato possível, numa perspectiva de o levar o mais longe possível, portanto, que não seja o preço o fator castrador para as pessoas poderem provar um vinho diferente. E temos feito, sobretudo, o trabalho de exportação. Nós, Quinta do Montalto, devemos exportar para 80% do medieval que fazemos, sobretudo para os Estados Unidos, em maior quantidade, mas também para alguns países da Europa, coisas pequenas. Às vezes vão meia dúzia de caixas no meio de uma palete nossa, mas portanto, pessoas que acreditam e que de facto são clientes muito específicos, pequenas garrafeiras, mas lá está, que querem ter coisas diferentes, uma história por trás. E o storytelling hoje em dia conta muito. É importante, muito importante. E de facto nós temos uma história verdadeira. Há muitas histórias que são muito engraçadas, mas depois esprememos e vamos ver. E, de facto as coisas não existem, as vinhas velhas não existem, ou é uma pequeníssima porcentagem, é uma gota no meio de um tanque de 1 milhão de litros. Mas lá está, depois isso são as técnicas de marketing, infelizmente isto hoje em dia vale tudo para vender, mas de facto nós temos as vinhas velhas, temos a tradição, temos a história, portanto não estamos a inventar rigorosamente nada, é de facto a verdade, e pode ser visitado, e pode ser como tu foste dos primeiros a pedir-me para ir visitar a região, e eu não me esqueço de estar com a mão com a mão na massa a desengaçar as tintas na ciranda. E de facto nós continuamos com essas práticas ancestrais, e portanto não vale a pena inventar ou alterar nada à receita. De facto aquilo resulta e encaixa muito bem na nossa região. Eu diria que o mais difícil não é a questão do preço, como tu falavas. Pelo contrário, o vinho é bastante acessível em termos financeiros. O que pode ser aqui uma barreira à prova do vinho é encontrá-lo no mercado, porque as quantidades são tão pequenas, tão diminutas, que é mesmo muito difícil de o encontrar à venda. Eu próprio que acompanho e que exerço toda a minha influência para ter acesso, nem sempre consigo, porque de facto são poucas garrafas e que ainda por cima, e ainda bem, pois também se distribuem um pouco por todo o mundo. Há alguns mercados que as absorvem, que as recebem e que repetidamente as pedem, portanto é porque o vinho de facto é interessante, é diferenciado e fideliza algum público. Eu gostaria que falasses do vinho em si. Há pouco já introduziste a questão do lote,
Mas vamos aqui passo a passo, devagarinho. Este vinho é mesmo distintivo em vários aspectos. Desde o lote, depois à forma de o fazer, e ao perfil de vinho que obtemos. Resumidamente, qual é o perfil do Medieval de Orém? O Medieval de Orém é dos vinhos mais complexos que existem, porque tem características de branco e tinto, e quando o ano é bom e o casamento é perfeito, nós numa prova cega ficamos completamente baralhados do que é que estamos a provar. Porque conseguimos encontrar ali as características de brancos e tintos, com a adicional de o branco normalmente ser um branco mais submaturado do que os brancos frescos que andam no mercado. Essa é uma das questões invulgares, porque faz-se palhetes em várias partes do mundo e em Portugal noutras regiões, mas normalmente a casta branca é a que está minoritária no lote. Aqui é exatamente o contrário. É 80%, e tem que ser 80% da casta branca, e em particular de Fernão Pires. O que é um pouco estranho, não é? Ainda por cima, um Fernão Pires que se apanha tardiamente, deliberadamente tardia, para que traga o álcool, o volume, a maturação. Mas apesar de ser uma vendima tardia, nós em Orém conseguimos ter sempre uma acidez nos vinhos muito interessante. Normalmente o Fernão Pires pode dar origem a vinhos muito chatos, sem qualquer tipo de interesse. E de facto em Orém não. Eu já consegui fazer colheitas tardias de vinhas de uva passa de Fernão Pires e mantém. Não é um Sauternes, não é o Tokay, são coisas diferentes, mas de facto com uma frescura e uma acidez muito grande. E portanto, nós conseguimos fazer desde os espumantes até as colheitas tardias, sempre muito interessantes ali em Orém. Orém tem um microclima muito engraçado. Nós estamos numa zona de charneira, nem temos o clima atlântico, apesar de estarmos a 40 km em linha reta do mar, mas também não temos o clima continental. Portanto, estamos com os pés nos dois lados, como eu costumo dizer. É uma zona onde chove mais, um bocadinho influenciado pela questão da barreira, portanto, as massas de ar sobem e acaba por haver uma precipitação. E portanto, estamos ali numa zona mesmo única, onde o Fernão Pires acaba por deliberadamente ser vindimado mais tarde. E portanto, temos de um lado o branco submaturado, mas depois temos a trincadeira, que é vindimada ao mesmo tempo, sempre com um grau muitíssimo mais baixo, e que vai casar e vai-lhe dar toda a parte da frescura dos frutos vermelhos, dos morangos e por aí fora. As notas vegetais. As notas vegetais. E, portanto, temos ali, de facto, uma mistura que funciona muitíssimo bem. E, portanto, as vindimas são praticamente simultâneas. Lá está, não há que inventar, senão é no mesmo dia, no dia a seguir. E, de facto, o grau, aquilo funciona sempre. Equilibra-se. E, portanto, em termos de características do vinho, é muito complexo, é muito gastronómico, acompanha uma imensidão de pratos, sempre com uma frescura, portanto é um vinho que aguenta pratos mais pesados à mesa, pode ser consumido sozinho, e aí apesar de termos que ter alguma atenção com a quantidade, porque de facto se estivermos sem comer nada, só beber o vinho, a coisa pode correr mal, mas portanto é um vinho diferente. Ao princípio pode-se estranhar um bocadinho, apesar dele depois, em termos de acompanhamento na mesa, se portar muito bem, mas depois acabamos por nos embrulhar e envolver ali num amor àquele vinho, e há uma imensidão de pratos, desde as pastas italianas a tudo que seja estofados, às favas, os bacalhaus,
As favas o fica muito bem fica com as divinal, favas. exatamente. A parte do bacalhau, do azeite. O azeite é algo tramado para se casar com o vinho. E de facto, o medieval combina muito bem. Para tudo o que seja, por exemplo, as pataniscas ou o bacalhau assado, regado com o azeite, depois com o alho e com umas migas. Isto tudo fica muitíssimo bem com o medieval da lei. Também acho muito interessante com cozido. Com o cozido, sim, sei que és um. É uma das minhas preferidas. Em termos de gastronomia, casa com um leque muito, muito grande de pratos. É o que eu chamo um todo-terreno. Um bocadinho como o espumante vai bem com tudo. O medieval não vai bem com tudo, mas vai bem com muita coisa. Não estraga nada. É Os difícil peixes estragar. assados no forno, os peixes mais gordos, é extraordinário. Eu acho que das únicas coisas que eu comi, de facto, aquilo não casou nada, foi com lampreia. Um arroz de lampreia. Mais densidade. Foi uma desilusão. Abrimos a garrafa e fomos abrir logo outra coisa para não estragar a refeição. Mas temos vindo sempre a experimentar muitas coisas e de facto é um todo-terreno para a mesa. Se calhar é uma das razões porque veio até aos dias de hoje. Portanto, é um vinho interessante que se conservava muito bem durante um ano porque tinha um teor alcoólico grande, portanto era uma forma de garantir que o vinho não azedava durante o ano. Estamos a pensar ainda antes dos conhecimentos de enologia de hoje em dia e de meter o vinho na garrafa. E curiosamente, foi uma coisa que eu aprendi também há pouco tempo, é um vinho que evolui bem na garrafa. E isso foi uma coisa que me deixou surpreso. A revista de vinhos fez-nos um desafio o ano passado, há 2 anos, para fazer uma prova vertical de medievais. E quando nós começámos, eu disse, vamos começar aqui do mais novo para o mais velho, que eu estou convencido que daqui a algumas garrafas deixamos de abrir que não vale a pena. E quem estava do outro lado disse, que falta de confiança. E portanto era uma coisa que eu nunca tinha experimentado e que tinha assumido. É uma daquelas coisas que é transmitida também de geração em geração, que o vinho não envelheceu. Não é? Que entrou, ficou, tornou-se um a tradição lá é assim que há vinho novo. O vinho velho, apesar de estar bom, não era consumido. Ia-se destilar para ficar aguardente. Para não falar do tempo em que o vinho acabava. Portanto, quando vinha vinho novo, já não havia vinho. Exatamente. E de facto, nunca houve a tradição de engarrafar ou de envelhecer o vinho. E de facto, nós abrimos uma série de anos. E eu, cada vez que abri uma garrafa, ainda era melhor que a anterior. E fiquei surpreendido, muito surpreendido com a evolução positiva que o medieval pode ter em garrafa. Portanto, nós já estamos a pensar, se calhar vai ser este ano, fazer umas garrafas Magnum, só para brincar, e lançar daqui a uns anos um pequeno lote. Faço já a minha reserva. De facto, há vinhos que vale a pena esperar por eles. E de facto, a evolução não é o medieval puro, fresco, que nós estamos habituados, mas são vinhos muito interessantes. Portanto, vamos ver se não me vou arrepender daqui a uns anos, mas acho que não. Seguramente não. No pior caso fica a experiência e esse conhecimento. Exatamente. Nunca se perde tudo, o que é sempre muito, muito bom. Mas por falar em envelhecimento, também há aqui um aspecto que não foi referido, que é estes vinhos têm um estágio muito particular também, não é? As madeiras. O vinho branco, deixa-me descrever então aqui um bocadinho em pormenor do processo.
As uvas são todas vindimadas obrigatoriamente à mão. Elas são transportadas para a adega. A uva branca invariavelmente entra pela janela, para o lagar. Nós conseguimos ver na arquitetura tradicional de Orem onde é que é a adega, só de olhar por fora vemos onde é que são as janelas e percebemos onde é que está o lagar. E portanto as uvas brancas entram para o lagar, podem ser desengaçadas ou não. Pode-se fazer uma maceração de 1 ou 2 dias, uma pequena curtimenta antes de esmagar ou não. Isso agora são os pequenos detalhes que variam de produtor para produtor. Nós não fazemos maceração, portanto as nossas uvas são desengaçadas e vão diretamente para a prensa. E ao sair, portanto, do lagar, de bica aberta, o mosto passa por um cesto de verga, que é o que eu costumo chamar um filtro high-tech de século XII, onde acaba por ficar qualquer casca ou qualquer engaço que saia da prensa, e é envasilhado, ou seja, é colocado dentro da vasilha de madeira, que pode ter no máximo 3.000 litros de dimensão, e ela é cheia até 80% da capacidade. No caso do medieval de Orem, as fermentações também têm que ser espontâneas, não podem ser adicionadas leveduras de pacote, e arrancar a fermentação naturalmente. Pode-se fazer eventualmente uma correção do pH, se a data da vendima não for a mais correta, e adicionar também pequenas quantidades de sulfuroso, é o que é permitido. Tudo o resto dos produtos enológicos estão proibidos. E portanto temos 80% no barril de madeira a fermentar, e a tinta é desengaçada tradicionalmente nas cirandas, que não é mais do que uma caixa de madeira com o fundo em ripas, onde portanto, nós colocamos as uvas dentro dessa caixa e depois esmagamos as uvas contra o fundo, um bocadinho num movimento como se estivéssemos a lavar a roupa antigamente num tanque. Sim, e por pressão as uvas passam entre as ripas. Exatamente. E, portanto, o engaço. Portanto, cai o sumo, cai as películas todas, a casca toda, e acaba por ficar o engaço. Cuidado com os dedos, é a minha recomendação. Era a falta de prática. Hoje em dia já há muita gente a usar os pequenos desengaçadores, que não lhe vêm alterar a qualidade, apenas ajuda no processo. E a uva tinta fica em dogmas de madeira ou de plástico, e arranca também a fermentação de forma espontânea. Portanto, com o início da fermentação, a casca vem à superfície, forma-se a manta, e essa casca é calcada, portanto há uma maceração, revirada da casca para que haja um contacto grande do sumo, do mosto com a película, 2, 3 vezes por dia, no mínimo. E portanto temos as duas fermentações a ocorrer em simultâneo em sítios diferentes. E portanto, quase no final da fermentação, mas ainda com ambos os mostos em fermentação, nós pegamos no mosto tinto com a casca, portanto uma mistura entre o sumo e as películas, e adicionamos ao barril onde está o branco, à vasilha onde está o branco, que estava cheio até 80%. Portanto, completamos com 20% de tinta. E acaba a fermentação em conjunto. Com o final da fermentação, a casca acaba por baixar. Só neste movimento já há uma maior filtração do vinho, e depois tradicionalmente o vinho depois também é retirando, a forçar a passagem do vinho por essa casca. Portanto, um bocadinho também à semelhança
dos vinhos do Alentejo de Talha. Há ali um forçar que acaba por clarificar muito o vinho. Portanto, era a forma tradicional de se ajudar a clarificar o vinho. Ele é colocado noutra vasilha e depois o tempo e o frio, sobretudo o frio, encarregam-se do resto. E, portanto, tudo clarificar. E é muito engraçado ter no mesmo barril vários buracos, os pichos, por onde as pessoas vão tirando assim que ele começa a clarificar mais. Portanto, isto é um processo que não acontece todo ao mesmo tempo. E, portanto, tradicionalmente as pessoas começavam por cima e começavam a descer nos pichos à procura sempre do vinho mais claro para o consumo. E, portanto, este é o processo em maior detalhe, usando sempre barricas de madeira, é obrigatório, e não pode ter mais de 3.000 litros, porque está relacionado com a questão das temperaturas de fermentação. Acima desse volume, a fermentação acaba por ficar descontrolada e as temperaturas subirem demasiado. E, portanto, tradicionalmente, e isto também foi uma das coisas que acabamos por aprender, eu acabei por aprender por falar com quem fez a legislação e quem andou a estudar, porque nós, para defendermos o medieval, foi feito todo um trabalho de levantamento não só das vinhas velhas, para perceber quais é que eram as castas, e daí nós usarmos a Fernão Pires e a Trincadeira, porque de facto dentro das vinhas velhas eram as castas que estavam numa porcentagem elevadíssima. Portanto, Fernão Pires, não me lembro bem dos valores, mas se eu disser 95 ou 99% de Fernão Pires nas vinhas velhas, não andaremos longe destes números. E nas vinhas tintas a percentagem não era tão esmagadora, mas a maioria das uvas eram Trincadeira. E daí só se poder usar estas duas castas. E depois há pequenos processos que foram ensinados na altura, pequenos detalhes das pessoas que andaram a fazer esse trabalho, sobretudo o António Lopes e o Marcos da Cruz, que se apercebiam e perceberam, pensaram no assunto. Portanto, um é da região, o outro é de Leiria, mas meio adaptado, ambos embrulhados no meio do vinho e no mundo do vinho, e portanto começavam a pensar o porquê e começaram a explicar alguns pormenores. E a questão dos 3.000 litros é claramente por causa da temperatura de fermentação. Portanto, se a barrica for muito grande, como não há a tecnologia moderna, nem faz sentido estar a usar os produtores de calor para controlar a temperatura da fermentação. Medieval, no sentido de antigo, portanto estamos a falar muito antes do surgimento da eletricidade ou qualquer outra inovação na adega, e portanto é assim que o processo tem que ser mantido. Quem tenha curiosidade mais técnica, o Marcos da Cruz, o António Pai, publicou um livro sobre todo o processo. Não sei se ainda haverá exemplares ainda disponíveis. Eu sei que a Câmara ainda tem alguns exemplares disponíveis. Fica também essa nota. Eu acho que é o manual prático do medieval do rei, é uma coisa assim do género. Eu também não tenho aqui nenhum exatamente. Manual prático, exatamente. Portanto, em termos de sumo de conteúdo, recomendo vivamente a paginação e a apresentação gráfica. Poderia ser bastante melhorada. É uma das coisas que eu gostava de fazer, uma reedição desse livro. É uma edição de 2004, tem 20 anos. Exatamente. Portanto, fazer uma reedição revista e aumentada e com melhor tratamento gráfico, porque é um documento que merecia. É um vinho muito engraçado e com dicas muito simples para medir, por exemplo, o volume
de uma vasilha, com formas expeditas de calcular o volume de uma barrica de madeira. Tem coisas muito engraçadas. É um livro bastante completo e que detalha todo o processo da vinificação do vinho, e depois tem uma parte também da prova a falar das características do vinho. Um vinho tão peculiar, tão histórico e tão pequenino em termos de volume, digamos assim, tem cabimento neste mundo globalizado e de gosto quase universalizado, como se dizia já há pouco. Como é que vês o futuro deste vinho? Quais são os desafios do Parlamento? Eu acho que vamos aumentar a produção, acho que vão aparecer novos produtores. Acho que das tendências que eu vejo para o consumo do vinho, ou o tipo de pessoas e o tipo de produto que é procurado, este vinho tem futuro. Nunca será um vinho de massas, nunca será Ainda um bem. vinho. Exatamente, e ainda bem, nunca será um vinho para grandes produções, mas eu vejo o futuro risonho. Agora, com a criação da confraria há 2 anos, acho que podemos dar aqui um novo gás ao movimento que se estava a perder. Pode ajudar no processo de divulgação, de trazer novos consumidores, de ajudar a espalhar a palavra. Isto é um processo quase de evangelização. Não somos os maiores de Sister, mas defendemos o vinho e, portanto, faz parte. Portanto, eu vejo pessoas novas interessadas que acabam às vezes por ficar desiludidas com a quantidade de carga burocrática que existe, o número de regras que existe, mas isso é o senão para garantirmos que as pessoas consomem de facto o verdadeiro vinho. Porque se não nos submetermos a essas regras e a essas chatices, que às vezes são muito chatas, desesperantes mesmo, mas é a única forma de garantirmos ao consumidor que ele de facto está a provar algo que representa mesmo o medieval de Além. É uma garantia do processo, não é? Portanto, uma garantia da autenticidade do produto. Que vale o que vale, mas é sempre todas as certificações, todos os controles têm as suas falhas, mas pelo menos é um passo além para garantir a qualidade do produto e a autenticidade do produto. E portanto, eu vejo, nós estamos paulatinamente a aumentar a quantidade que produzimos, que no meio da nossa produção é uma coisa mínima, mas que fazemos muito gosto em produzir e pelo menos enquanto a Quinta do Monte Alto e eu cá andarmos, não se irá extinguir. Eu estou convencido que as pessoas hoje em dia querem experiências novas e querem falar sobre os vinhos, os vinhos têm que ter algo por trás, não é só ser vinho, não é só falar sobre o ano de colheita, se é mais quente, se é... As pessoas gostam mesmo de ter coisas diferentes. E um bocadinho passa também com os vinhos de talha do Alentejo, ou com os licores ou os vinhos do Pico, que estão a ressurgir e têm a carga histórica toda por trás. Colares, exatamente a mesma coisa, que são vinhas absolutamente extraordinárias. E, portanto, as pessoas cada vez estão mais conscientes da necessidade de dar atenção a estes vinhos. E há mesmo depois uma franja que está disponível para pagar para que isto não acabe. E, portanto, que fazem questão. O consumidor tem um poder extraordinário. Que é o que eu costumo dizer. As lojas nos bairros, e eu vejo com alguma pena algumas intervenções de algumas pessoas dos bairros históricos, das lojas históricas que estão a morrer e estão a desaparecer, e eu faço sempre a pergunta: e o que é que fizeram para mudar? Para salvar. Foram lá,
os cinemas. Quantos é que deixaram de ir aos cinemas tradicionais para começar a ir aos centros comerciais? Quantos de nós é que estamos a ir a consumir na mercearia da rua de bairro e deixamos de ir aos centros comerciais ou às grandes superfícies? Portanto, nós como consumidores temos um poder extraordinário e há de facto vários consumidores que estão atentos a isso e que fazem questão de consumir ou de gastar em determinadas localizações, determinadas lojas ou determinados vinhos. Fazem questão que a coisa se mantenha. E, portanto, não sendo um vinho de massas, acho que ninguém vai enriquecer a produzir medieval, mas vamos todos ficar muito contentes e muito satisfeitos do trabalho que andamos a fazer. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho com todos os produtores que andam. Portanto, não estamos lá para perder dinheiro, como é óbvio, não podemos ser nós, os malucos do costume, a arcar com todos os prejuízos só para que a tradição se mantenha. Tem que haver alguma racionalidade económica por trás, mas todos sabemos que não vamos enriquecer a produzir medieval de Belém. Mas todos andamos muito contentes e muito satisfeitos por continuar a produzir e continuar a levar esta bandeira em punho. Muito bem. Eu acho, também concordo, acho que é um vinho com futuro, não em volume, mas em diferenciação, num momento em que o mercado, alguma parte do mercado, procura precisamente isso, a diferenciação, e portanto faz todo o sentido este tipo de vinhos. Daí esta conversa, e daí eu também recomendar a quem não conhece, não prova. Aliás, é um dos vinhos que eu costumo usar em formação, sempre que quero mostrar uma coisa diferente. A recomendação que posso fazer é procurem, provem, nem que seja um palhete, que já é parecido, mas de facto o medieval de Orém é algo único, podem gostar ou não, mas fica a experiência, de um vinho que é peculiar, único e histórico, neste caso literalmente histórico. André, muito obrigado por este bocado. Eu é que agradeço a oportunidade que me deste mais uma vez para falar do meu bem amado medieval. É um gosto falar de medieval de Orém e falar em particular contigo. Fica o desafio para quem nos ouviu de procurar e provar um medieval de Orém e depois também poderem partilhar connosco aqui, se gostaram ou não da experiência. Quem nos viu ou ouviu, obrigado por este bocado. Nos vemos no próximo episódio do Pode Conter Sulfitos. Obrigado a todos.